Em outro lugar, podemos ver um lagarto vermelho que está com sua boca aberta, salivando por um almoço grátis. Tai-san desvia da mordida do homem-lagarto combatente, que acaba tendo um gostinho do ar e não de Tai-san. O contra-ataque de Tai-san é rápido, e ele ativa sua habilidade de explosão de chamas. Uma grande bola de fogo se forma logo acima da sala onde eles estão lutando. Em uma tentativa de se proteger do ataque, o boss coloca seus 2 tridentes logo acima de sua cabeça. Tai-san logo dá a má notícia de que isso não vai adiantar. No momento seguinte, o boss é atingido pelos efeitos negativos de desespero e loucura, ficando completamente maluco e descontrolado. Ele larga suas armas e agarra sua cabeça, atordoado pelos ataques mentais. Enquanto isso, a imensa bola de fogo está vindo em sua direção. Após o feitiço atingir o lagarto combatente, um grito de agonia é ouvido da criatura, resultado das chamas que agora estão consumindo seu corpo. Tai-san não quer dar brechas para que essa criatura contra-ataque, então continua a atingir o lagarto com feitiços repetidamente. Após isso, vemos que o sistema contabiliza vários danos diferentes, e a criatura, que já estava debilitada e queimando, também é afligida pelo status negativo de queimadura. O fantasminha até diz que esse cara até tentou de tudo para se salvar, mas no fim, tomou um ataque mental após o outro, juntamente com vários feitiços em sequência, e no fim não conseguiu fazer nada, o que fez o fantasminha sentir pena dele. Os feitiços cessam por um instante, e vemos que o lagarto se transformou em lagarto na brasa, e o sistema anuncia a vitória de Tai-san sobre o boss. Tai-san então diz que, por causa das restrições, até esse momento ele só usou magia para dar suporte, mas se as coisas continuarem nesse ritmo, ele diz que poderá avançar usando esse método, e o fantasminha concorda, dizendo que já devem ter muitas pessoas que conseguiram chegar aos níveis inferiores com esse método, uma ideia boa que não parece ser tão impossível. Com o chefe do andar derrotado, Tai-san pega suas recompensas, um pergaminho de gravura e sua recompensa da sala secreta, que é um certo do coração gélido. Este item concede 5 pontos de magia e usa 1 ponto de mana ao conjurar um feitiço. Tai-san reconhece como um item valioso e decide guardá-lo. Outro item recebido foi o colar do combate, que concede 3 pontos de força e 1 de agilidade, mas, no momento, ainda é inferior ao colar do Lorde que Tai-san está usando. Ele pensa que talvez com isso ele seja capaz de conseguir mais um item com a Lilith. Empolgado com a ideia, ele diz que vai verificar e volta até a sala secreta. No caminho, o fantasminha diz que achava que iriam para o próximo andar, mas o espírito acumulador de Tai-san ataca novamente, e Tai-san dá a bela desculpa de que não faz mal guardar alguns itens. Na cena seguinte, vemos que o colar brilha em verde, e Lilith repete o encantamento da última vez para validar a oferenda ao deus da magia. Com a conclusão dessa troca, Tai-san obtém mais um feitiço para seu arsenal. Olhando em volta, o cenário da sala escondida parece um pouco diferente, porque é mesmo um lugar diferente. Esta é uma zona segura, que aparece no andar após a conclusão. Lilith diz que ela é muito boa em achar locais como esse, onde os monstros não podem entrar. Tai-san decide usar seu novo feitiço e ativa a flecha de gelo, criando o que parece mais um dardo do que uma flecha. Mesmo assim, seu rosto demonstra felicidade. O fantasminha pergunta se Tai-san vai mostrar aquilo para ela, dizendo que ela vai gostar do tamanho. Tai-san confirma, dizendo que já estava pensando nisso. No entanto, Lilith, que estava ouvindo tudo, se pergunta o que eles querem dizer com o tamanho e confusa, ela pergunta que papo é esse, olhando para os rapazes sem entender nada. O fantasminha então pede para ela vir até o lado de fora com eles por 1 minuto, o que ela concorda rapidamente. Do lado de fora, vemos que Tai-san usou seu novo feitiço de explosão de fogo, criando uma explosão no local que deixa a pequena Lilith completamente em choque. O fantasminha vai até ela e diz que sem ninguém para ensiná-lo, Tai-san foi capaz de aprender isso sozinho. Sabendo da notícia, Lilith fica sem palavras. Depois de um tempo de raciocínio, ela vai até Tai-san e pergunta como ele conseguiu aprender o feitiço de rank baixo explosão de fogo. Tai-san a pergunta se isso é mesmo tão difícil de aprender, mas Lilith explica que com certeza é difícil, pois na magia a diferença de um rank para o outro é absurdamente drástica.
Feitiços de rank baixo são apenas uma imitação do que pode ser armazenado em um cajado, mas feitiços de rank alto são fortes o suficiente para não ser possível armazená-los. Ela fica toda chorosa e pergunta como Tai-san conseguiu isso, e Tai-san diz que não é nenhum segredo e pode mostrar para ela se ela quiser. Ela chama Tai-san de anjo, mas antes que ela continue, ele alerta que pode não adiantar explicar para ela. Momentos depois, vemos Lilith completamente derrotada no chão, como se suas esperanças tivessem sido arrancadas dela. O fantasminha diz que já esperava essa reação. Tai-san pergunta se ela não vai dar conta de aprender, e ela responde com um certo não, pois não tem como um mago fazer treino de força. Mesmo assim, ela ainda agradece, pois não sabia que havia um julgamento diferente desses feito pelo sistema, afirmando que vai dar para testar um monte de coisas com isso. Após a conversa, nosso protagonista se despede da pequena Lilith, que está acenando e dizendo que os verá no próximo andar. Tai-san está nas escadas que levam para o próximo andar e, enquanto isso, verifica seus status, que cresceram grandemente graças às suas últimas batalhas. Nesse momento, ele está no nível 18, com saúde de 725, mana de 104, força de 161, inteligência de 79, agilidade de 122, ataque de 24 e defesa de 21. Vendo seus resultados, Tai-san diz que agora seus status já ultrapassaram em muitos de sua vida passada. Frente à entrada do próximo andar, o sistema anuncia que a missão é matar o boss. O fantasminha diz que esse é o 7º andar, e parece que seu tempo juntos está chegando ao fim. Comenta que se for agora, será possível. Tai-san percebe o que o fantasminha quis dizer e pergunta se finalmente ele irá ensinar sua arte da espada. O fantasminha diz que a técnica que ele vai ensinar é a arte da espada imperial. O Império Carvuta é uma terra que respeita o poder, e os fracos são considerados inúteis a ponto de se acreditar ser natural que os fortes se aproveitem dos fracos. Na família imperial, as coisas não são diferentes, e ele conta que, para se tornar rei, teve que lutar contra seus próprios irmãos para ascender ao trono, e dos seus irmãos, só ele saiu vivo. Todo mundo no labirinto perguntava como era possível sobreviver em um mundo cheio de gente ambiciosa, mas ainda assim, esse era seu primeiro e único mundo. Agora, nem mesmo em seus sonhos ele é capaz de voltar para lá. Mesmo que queira muito salvar aquele mundo, ele não tem mais chance para isso. Por isso, deixar para trás apenas um traço de seu mundo é sua forma de penitência. Após uma boa caminhada e uma história meio triste, Tai-san encontra um local isolado e diz que aquilo é um bom lugar para aprender. O fantasminha explica que, dado o mundo onde a arte da espada se originou, a especialidade dela está na força. Nesse estilo, a defesa não existe. A melhor defesa é o ataque, e por isso, essa técnica usa o método de atacar onde a lâmina do oponente está, visando bloqueá-la. Tai-san faz uma observação ao dizer que certamente haverá ataques que não podem ser bloqueados, fazendo a técnica ser um pouco instável. No entanto, o fantasminha logo diz que, graças a isso, seu poder de ataque é muito maior, e pergunta se ele vai querer aprender. Tai-san responde com um sorriso que não tem motivo algum para recusar aprender. O fantasminha retorna à sua forma original por um tempo e toca o peito de Tai-san. Começa devagar e diz que uma tempestade em fúria, cicatrizes que aparecem como marcas de garras poderosas, a espada do Corte da Tormenta é tudo o que sobrou do seu mundo. O sistema avisa que Tai-san encontrou o portador da espada do Corte da Tormenta, e ele recebeu a habilidade de alto rank Espada do Corte da Tormenta. Pouco a pouco, o fantasminha retorna para sua forma pequena e fofa novamente. Tai-san ainda em choque pensa que agora há pouco viu o pequenino em outra forma, e o fantasminha manda Tai-san ir lá testar a técnica. Tai-san olha sua mais nova habilidade de alto rank e estranha que a proficiência esteja em 0%. O fantasminha diz que ela deveria estar em 100%, mas como ele está morto, só tinha permissão para transmitir a técnica. Tai-san chega à conclusão de que terá que treinar sozinho, mas o fantasminha diz que ainda vai ensinar tudo o que puder, e pede para prestar atenção, pois a aula vai começar. Após um tempo de treinamento, vemos que o fantasminha tenta fazer alguns gestos e posturas com seu corpinho gordo e fantasmagórico. Diz a Tai-san que o foco não é bloquear, mas sim reagir, e só quando se mantém esse conceito é que você poderá usar a espada do Corte da Tormenta.
Enquanto Tai-san tenta pôr em prática as instruções dele, diz que, quando for atacar o peito do seu oponente, é para dobrar os braços e mexer-se para a esquerda. Enquanto executava os movimentos, Tai-san acaba em uma posição completamente estranha e constrangedora, e diz que não está fazendo a menor ideia do que o fantasminha quer dizer com tudo isso. Na cena seguinte, o fantasminha entra em desespero, pois quando deu a habilidade para Tai-san, esqueceu de pensar como ensinaria a arte da espada sem ter um corpo para isso. Ele se pergunta como deveriam fazer para contornar a situação. Ele volta a falar com Tai-san e diz que não é falta de talento em executar a arte da espada, mas normalmente é explicado enquanto se demonstra a técnica. Em seu estado atual, isso é meio complicado, e o fantasminha diz que para Tai-san falta experiência, deixando Tai-san pensativo. Pensando por alto, Tai-san diz que proficiência pode ser considerada uma forma de experiência. O fantasminha pensa um pouco e diz que, por ser uma coisa que se deve adquirir sozinho, pode ser considerado um tipo de experiência. Logo, vemos a cena em que, quando Tai-san enfrentou a Gaia, o Lord Goblin, e conseguiu a poção de proficiência. Agora, em suas mãos, está a poção que dá um aumento de 5% de proficiência em uma habilidade. Ele toma a poção, e enquanto isso, o fantasminha cético se pergunta se isso vai mesmo dar certo. O sistema avisa que a proficiência na habilidade de espada do corte da tormenta foi aumentada, projetando na mente de Tai-san imagens de nosso fantasminha enquanto estava vivo usando a técnica. Logo em seguida, o fantasminha olha para Tai-san, que logo executa a técnica que acabou de ser gravada em sua memória através do aumento de proficiência. Vendo aquilo em sua frente, ele se lembra de sua antiga vida enquanto estava treinando sua arte da espada, e agora, com a mudança dos ares, ele se vê em Tai-san, que está usando sua técnica com extrema habilidade e maestria, assim como ele mesmo teria feito em vida. Depois de mostrar tal performance, Tai-san diz que sua ideia realmente funcionou, e meio em choque, o fantasminha diz que não esperava que esse tipo de método funcionasse. Por um momento de fraqueza após ver sua arte da espada mais uma vez, ele agradece a Tai-san, que logo pergunta se o fantasminha disse algo, mas o mesmo diz que ele sempre arruma uma gambiarra para sair na frente. Estamos agora na loja do mercador, que pergunta a Tai-san o porquê dele precisar de um item lixo como esse. Mas, após lembrar das peculiaridades de seu cliente, ele pensa que se está vindo desse moleque, ele com certeza tem um motivo. Com a espada enferrujada em mãos, Tai-san se despede de seu breve encontro com o velho mercador. Momentos depois, Tai-san já está trocando golpes contra um homem-lagarto, e o fantasminha diz que, para aprender a usar a espada do corte da tormenta, é essencial estar lutando para valer contra o oponente. E comprar essas espadas horríveis foi uma boa jogada para fazer as lutas durarem por mais tempo. O lagarto braveja e empunha seu tridente em direção a Tai-san para atacá-lo novamente. Mas Tai-san já está vendo em sua cabeça cada uma das trajetórias de seus ataques e sabe muito bem como irá contra-atacá-los. Ele desvia habilmente o ataque do lagarto com um único movimento, usa espada e, em seguida, o acerta no pescoço com um contra-ataque rápido. E não satisfeito com o resultado de estar humilhando o lagarto, ele toma uma postura cruzada e acerta um golpe em X, finalizando o lagarto e ganhando mais 1% de proficiência em sua habilidade de espada do corte da tormenta. O fantasminha diz que essa com certeza não foi uma batalha ruim, mas se tivesse movido o braço uns 3 centímetros para o lado seria melhor, e Tai-san confirma ao dizer que vai tentar. Enquanto enxugava seu suor, ele diz que graças à sua nova arte da espada, uma luta que demoraria muito para acabar se tornou muito mais fácil, e ele diz que com isso já dá para passar o 7º andar. Momentos depois, Tai-san está novamente lutando contra um homem-lagarto, e o fantasminha o está dando dicas, dizendo que, mesmo que seja importante manter a pressão, recuar um pouco também é importante, e quando for fazer um giro para a esquerda, põe o pé esquerdo um pouco mais para frente. Tai-san recua por um momento, mas o fantasminha logo reclama que ele está se distanciando demais, pois mesmo quando se recuar, deve continuar atacando, e quando recuar, deve atacar com ainda mais ímpeto usando seu peso nos golpes. Muito tempo de luta e treinamento depois, Tai-san está deitado e descansando, exausto do treino pesado desse dia, e enquanto ele dorme, o fantasminha pensa que isso realmente foi bem repentino, e diz que Tai-san é um cara bem estranho.
pois ele passou 12 horas lutando sem parar e mais outras 6 horas treinando os movimentos da técnica de espada, e o único momento em que ele sossega é quando está dormindo. O fantasminha se lembra que perguntou a Tai-san se ele achava o treino chato, mas a resposta o surpreendeu, pois Tai-san disse que além de não achar chato, ele estava se divertindo muito porque isso é melhor do que repetir um futuro sem saída e sem nenhuma resposta. Então, ele prefere treinar dessa forma. O fantasminha se perguntava que tipo de vida Tai-san levou até o momento para pensar dessa maneira, e deitado sobre a cabeça de nosso protagonista, ele o chama de doido de pedra. Depois daquilo, o treinamento continuou, e vemos agora que Tai-san está com pedras em sua mão, que no momento seguinte são arremessadas para o ar bem na sua frente, onde ele rapidamente as observa e, com uma sequência de golpes, ele corta todas as pedras que estavam caindo usando sua nova técnica de espada. Neste momento, fazem 4 dias que ele começou a aprender a espada do corte da tormenta, e ele mesmo fala que seu controle dos movimentos está muito mais fácil agora. Ele percebe que já está conseguindo reagir direito aos movimentos dos seus oponentes, mas mesmo assim ele ainda sente que algo está faltando, e enquanto ele pensava nisso, um homem-lagarto que estava passando por perto o percebe rapidamente. Quando ele já estava prestes a começar seu treinamento novamente, o fantasminha o manda fechar os olhos dessa vez. E Tai-san olha um pouco desconfiado para a pequena assombração que balançava a cabeça, dizendo para confiar. O pequeno continua e diz que ele deve dar um passo de cada vez e fala para Tai-san dar um passo à frente, e fala que agora ele deve esvaziar sua mente e seguir o caminho da espada. Reaja seguindo os seus instintos, confiando nos seus instintos, mantendo uma postura bestial e continuar avançando. Com poucas instruções, Tai-san parte para um ataque direto contra o lagarto sem hesitar, e dessa vez uma névoa azul que estava à sua volta se transforma em uma matilha de lobos, que juntamente com seu ataque, acerta o inimigo de maneira certeira. O sistema avisa que o homem-lagarto foi derrotado, e a proficiência da espada da tormenta aumentou em 3%. Tai-san, que estava confuso com o que acabou de acontecer, tem suas dúvidas sanadas pelo fantasminha, que diz que essa foi a primeira forma da espada do corte da tormenta, a presa de lobo. Ele aproveita para falar que tem muitas outras técnicas para ensinar, mas com esses inimigos fracos não será possível, e mesmo com monstros do 10º andar ainda seria difícil de acontecer. Mas mesmo deixando isso de lado, o fantasminha elogia Tai-san dizendo que ele se saiu muito bem e foi impressionante como ele conseguiu aprender a presa de lobo em tão pouco tempo. Agora, a habilidade de Tai-san está em 12%, e o sistema avisa que a habilidade vinda de outro mundo agora tem um usuário. A cena corta para nossa waifu, que está comendo o que parece ser carne de monstros, e com uma cara ruim ela diz que isso a faz querer vomitar. Ela fala que não queria ter que comer carne de monstro, mas as opções são limitadas, porque as rações de emergência da loja têm um preço muito alto, e nesse momento a única coisa que ela consegue pensar é na comida da terra. Ela se lembra da pizza e do milho com queijo, e ela faria qualquer coisa para poder comer isso agora, mas para ela no momento qualquer coisa que não seja carne de monstro já estava ótimo. E com um olhar meio triste e vazio, ela fala que quer muito voltar para a Terra, mas antes que pudesse pensar muito nisso, uma tela de sistema aparece em sua frente, mas ela ainda está meio confusa e pergunta o que seria dessa vez. Ela olha surpresa para a mensagem à sua frente que diz que anuncia uma mensagem de retorno à Terra, e daqui a uma semana todos retornarão para o local de onde vieram. Mas o sistema avisa para retornar ao labirinto após sobreviver, e as recompensas vão variar de seu resultado, e essa missão não pode ser recusada. Após a mensagem aparecer, as discussões no chat da comunidade começaram, onde até mesmo Li Taiyon perguntou se viram isso que aparece ainda há pouco, e todos parecem ter recebido a notícia e estão super empolgados com isso. Eles estão dizendo que não tem como isso ser mentira e comemoram que finalmente irão sair desse lugar infernal, mas Kang Jong-eu comenta que talvez isso não seja uma coisa muito boa. Mas as outras pessoas perguntam como isso seria ruim e se ele não queria voltar para casa. Mas ele diz que não é por isso, mas ele lembra a todos que eles estão nesse lugar por causa dos monstros que apareceram na Terra, e foi o mesmo que jogar um balde de água fria na cara deles, pois todos se lembraram do motivo de estarem no labirinto. O vídeo chegou ao fim pessoal, se chegaram até aqui, peço a todos que deixem um comentário com sugestões de obras para novos vídeos,
E deixem um like para ajudar no engajamento. Nos vemos no próximo vídeo.